Aqui. – 29 de maio de 2013. Palmeiras marca 3 gols em apenas 45 minutos e garante a segunda vitória na Série B. No São Paulo, 3 desfalques e uma novidade. O esqueleto ainda incomoda o capitão, mas Rogério Ceni está de volta. Com Alexandre Pato garantido no time titular, o Corinthians vai para cima do Goiás em busca da primeira vitória no Brasileirão. Mais nova esperança de gols do Santos, o atacante William José estreia esta noite contra o Botafogo em Volta Redonda. E mais, Abel Braga acerta os últimos detalhes para o jogo que vale uma vaga na semifinal da Libertadores contra o Olímpia no Paraguai. Tem também gols, um show de gols na Série B. Chega mais, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá! Muito boa noite para você que a partir de agora acompanha o nosso querido Gazeta Esportiva. O Palmeiras começou embalado a Série B. Ontem o Arapiraca ganhou do Arapiraca e enterrou de vez qualquer expectativa de ver aquela zebra de 2002 contra o Asa se repetir. Com 3 gols só no primeiro tempo, o Palmeiras venceu o time alagoano, manteve o 100% de aproveitamento e de quebra assumiu a liderança da Série B. Veja os gols. Em Arapiraca, o Palmeiras não deu a menor chance ao Asa e liquidou a partida já no primeiro tempo. Kleber fez o primeiro do time paulista aos 7 minutos. Passe de Leandro para Juninho bater na saída do goleiro. 2-0 Verdão. E para fechar, Thiago Real foi mais rápido que o zagueiro e definiu o placar. Segunda vitória do Palmeiras na Série B. 3-0 e fim de papo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma vitória importante, convincente, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras não jogou bem, mas resolveu a parada na primeira etapa. Tem 100% de aproveitamento, 2 vitórias seguidas e dá sinais de que vai conquistar a Série B, eu ia falar Libertadores da América, mas a Série B com certa facilidade. Aí sim, no ano que vem, ano do centenário, um Palmeiras forte, com estádio novo e tudo mais. Agora tem que fazer o feijão com arroz bem feito. E está fazendo, Chico. Boa noite. É verdade, Celso. Ontem, boa noite, Anitta, boa noite, Celso, boa noite a todos vocês. Ontem eu tive a paciência de assistir o jogo do Palmeiras inteiro. E o primeiro tempo o Palmeiras executou o adversário, né? Não deu chance para o Asa de Arapiraca. E eu achei o Asa muito fraco tecnicamente. Então, se todos os adversários forem assim, o Palmeiras, dos 38 jogos que ele vai disputar, ele vai ganhar mais de 30, com certeza. Eu acredito que todo esse sofrimento que o palmeirense passou aí, está passando, e esse certo vexame de estar na disputa da segunda divisão vai ser facilmente superado pelo desempenho do Palmeiras. O Palmeiras é um time que não tem craques, que tem um craque só, né, que é o Leandro, que joga muito bem. Aliás, ontem ele deu passe para todos os gols. Participou dos 3 gols, né? Dos 3 gols. Um cara de visão de jogo, já foi até para a seleção brasileira, né? Então, eu acho que é assim, o Palmeiras está no caminho corretíssimo, um time razoável, a zaga errando o menos possível, né? Os laterais marcando bem e o Leandro armando o jogo. Já que não tem meia, então está como 4º homem armando o jogo pela esquerda. Eu acho que está funcionando, então deixa assim. Agora, está tranquilo o Palmeiras nessa segunda divisão. A última vez foi difícil, lembra? Tinha o Botafogo do Rio junto. Então, quer dizer, dessa vez não tem adversário nenhum. Quem é adversário? Eu estava conversando com o Barba, nosso querido Barba, que é palmeirense também. Estava dizendo, quem é que é adversário? Figueirense é adversário? Não é adversário, né? Não tem um time que você fale, opa, esse aí vai engrossar. Então, eu estou achando que dos 38 jogos, o Palmeiras ganha mais de 30 e na 4ª ou 5ª rodada do segundo turno já está de volta para a primeira divisão. Aposto com quem quiser. O nível dessa segunda divisão é horrível. Horrível. O centroavante dos caras ontem parecia um tronco de árvore. Não sei se vocês viram o jogo. Parecia um tronco de árvore.
O Marcelo caiu em cima dele, o zagueiro do Palmeiras, eu pensei, agora ele morreu, né? Porque o Marcelo é um baita do negão, grande. O cara fez assim, ó, levantou, é 2 vezes maior que o Marcelo, quer dizer, é um nível baixíssimo, né? E o Palmeiras, comparado a esses adversários, está 1000 anos luz à frente. Queria só falar uma coisa a respeito ao Leandro. Sem dúvida, foi a melhor contratação do Palmeiras para a temporada. Não marcou gol dessa vez, mas participou dos 3 gols. E dos jogadores que foram contratados, é aquele realmente diferenciado, aquele que pode desequilibrar uma partida. E fala bem, viu? Fala bem, tem essa também. Tem uma boa cabeça e tal. Já teve na seleção. Eu acho que o Palmeiras está no caminho certo. 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols marcados e nenhum sofrido. Esse é o Palmeiras, que ao lado do Figueirense chegou aos 6 pontos e assumiu a liderança da Série B com 1 gol a mais que a equipe catarinense. E foi com a sensação de dever cumprido que os jogadores desembarcaram em São Paulo nessa manhã, após a vitória diante do Asa de Arapiraca. Que aproveitamento é esse do Palmeiras na Série B? 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos ganhos, 4 gols marcados, nenhum gol sofrido. E nem aquele que chegou para um dia resolver todos os problemas do Palmeiras, o nome é comentado, Valdívia. Bom, quem está feliz da vida também com esse trabalho é o técnico Gilson Kleina. Kleina, você esperava que fosse acontecer da forma como está o Palmeiras nessa Série B? Olha, eu digo que nós largamos com o pé direito, e isso é muito importante para as pretensões que nós temos para esses 6 jogos, que daí vem a parada. A gente precisava começar bem, então 2 vitórias, uma em casa e uma fora, principalmente contra um time forte como o Asa, que vai ser difícil jogar lá, todos os times vão enfrentar dificuldade, acho que a gente está indo no caminho certo. Pedro, agora 2 jogos complicados, embora em casa veio o América e o Avaí. Com certeza, o América vem de uma derrota em casa, né? Acho que mesmo eles perdendo em casa, acho que vai ser um jogo muito difícil. E nós temos que trabalhar aí esses 2 dias para pegar eles aqui e tentar os 3 pontos. A Série B não é fácil, não é complicado. Acho que cada jogo é totalmente diferente um do outro. Então vamos pensar primeiro aí agora no América, que a gente tem um jogo difícil aí, né, sábado, para que a gente consiga uma vitória respeitando o América, todo mais jogando de casa, né, nossa torcida, a gente consiga mais uma vitória. Agora é focar no América, dentro do América a gente poder dissecar, passar as melhores informações, mas que a gente continue atuando desse jeito, com atitude, a equipe tendo uma postura ofensiva para que a gente possa fazer o resultado de vitória. Meus amigos, eis aí o Gilson Kleina, que outro dia eu ouvi dizer que tem o apelido de Fred Flintstone. Você acha ele parecido com o Fred Flintstone? Põe ele aí, ô Magrão. Vamos ver se ele é parecido com o Fred Flintstone. Aquele que falava, Vilma! Sabe aquele, né? Da caverna, dos Flintstones da caverna. Parece o Fred Flintstone. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. De Fred Flintstone, que é um personagem de um desenho, que o cara é meio bronco, né? Meio ogro. Ele não tem nada. Pelo contrário, é um gentleman, um homem inteligente, um homem esperto, um homem que está sabendo comandar o Palmeiras como ninguém. Poucos treinadores do Palmeiras tiveram a paciência de aguentar as críticas, de contornar os problemas do vestiário, e isso é que pode dar força para o time, né? Agora, tem contratações indo por aí, né, Celso? Tem sim, o Bruno Oro está no Paraguai, negociando com o Libertad. Está comprando uísque? Não, está negociando 2 jogadores, um o Mendieta e o outro o Velasquez. O Velasquez é o que está mais próximo do Palmeiras, atacante do Libertad, jogou inclusive contra o Palmeiras pela Libertadores América e a performance dele chamou a atenção da direção palmeirense, que está negociando com o Libertad. Portanto, o Velasquez pode ser um reforço para a temporada. Por outro lado, o Palmeiras está perdendo o Souza para o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro, o time mineiro, anunciou a contratação do Souza em contrapartida. O Souza, o Ruivinho? É. O Ruivinho. Só que aí o Cruzeiro fica com o Souza e cede o Ananias para o Palmeiras. Portanto, é o Palmeiras se movimentando para reforçar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Não só a Série B, como também a Copa do Brasil. O Palmeiras participa da Copa do Brasil, entra nas 8ª de final como equipe classificada para a Libertadores América. Celso, eu achei o seguinte, que foi um bom negócio para o Souza, mas não foi um bom negócio para o Palmeiras, porque o Souza vinha jogando bem. Eu me lembro que teve partidas aí que o Souza, na Libertadores, foi o melhor em campo. Então, não era hora de sair agora, eu acho, né? Segura o cara um pouco. Já teve emprestado para o Ceará, se me falha a memória, o ano passado, né?
Então, quer dizer, agora que está pegando maturidade e vende para o Cruzeiro, quer dizer, ou troca pelo Ananias, sei lá, que coisa confusa, né? Eu sinceramente, quem? Ele estava onde? Estava no Bahia, pô, melhor ainda. E o Bahia estava bem, né? A hora que eles dissolveram o time... O Souza? O Souza estava no Náutico. Estava no Náutico? Fez boa campanha no Náutico também. Onde estaria o Souza? No Náutico. Estava no Náutico. Mas fez uma boa campanha. Fez boa campanha. E jogou bem. Não era hora de mandar o cara embora, né? Mas sei lá, vai ver que isso aqui, né, pesou. Deve ser isso. Bom, e você vote aí na enquete que está no ar no site da gazetesportiva.net. Você acha que o Palmeiras vai ser campeão da Série B do Brasileiro com facilidade? Sim ou não? Acesse e vote. O resultado sai no final do programa de hoje. Celso? Acredito que sim. Tem tudo para ser campeão. Não vejo adversários para o Palmeiras na Série B, não. Nada que possa rivalizar com o clube do Palestra Itália pelo título. É a mesma coisa que você botar um peso pesado para lutar numa categoria abaixo. O Palmeiras é o peso pesado, está numa categoria abaixo. Vai bater em todo mundo. Não tem jeito. Mão pesada, né? E os outros são tudo fraquinho. O Palmeiras tem quase mais de 100 quilos só de história. Aliás, o ano que vem vai ter 100 anos, né? Vai ter mais de 100 anos o Palmeiras no ano que vem. Então é um peso pesado do esporte, do futebol brasileiro. Está jogando uma segunda divisão fraquinha demais. Então, quer dizer, tudo peso pena. Vai matar todo mundo, vai atropelar o Palmeiras. Palmeiras na cabeça. E o Magrão me sopra aqui. Gente, vocês estão confundindo. O Souza do Palmeiras é um. O Souza que jogou no Corinthians é outro. Esse estava no Bahia. Souza, Ruivinho, tal, estava no quebrou a mão do Ronaldo, na temporada passada. Que quebrou a mão do Ronaldo. Marcou gol à beça, fez gol de falta, fez gol de pênalti. Então, Souza, Ruivinho, Palmeiras era Náutico. Souza, artilheiro, era do Corinthians, está no Bahia. E, aliás, está lá e o Corinthians pagando metade do salário ainda. Tem essa aí também. É do Corinthians ainda. Que abacaxi. É muito Souza, né? Além da vitória do Palmeiras por 3-0 diante do Asa, mais 9 jogos completaram a segunda rodada da Série B. Paraná e São Caetano empataram em 0-0. Chapecoense e Oeste ficaram no 1-1. O Avaí venceu o Guaratinguetá por 2-1. Em Fortaleza deu o Ceará 1-0 em cima do Paysandu. O Bragantino perdeu do Boa Esporte em Bragança Paulista por 1-0 e o Figueirense goleou o América Mineiro no estádio Independência por 4-2. Dá uma olhada nos gols. O América de Natal recebeu o Icasa e Júnior Negão abriu o placar, América 1-0. O Icasa empatou com o Luiz Otávio ainda no primeiro tempo e ficou nisso. América 1, Icasa também 1. Em Goiânia, o Atlético Goianiense recebeu o Joinville e abriu 2-0. Dodó fez o primeiro aos 8 do segundo tempo e Pituca o segundo aos 29. Ronaldo descontou para o time catarinense. Final Atlético 2, Joinville 1. Sport e ABC em Recife. Gabriel Santos marcou o único gol do jogo. Sport 1, ABC 0. Jogadores da América, o Independiente Santa Fé é a primeira equipe a garantir uma vaga para a semifinal da competição. Jogam em Bogotá os colombianos. Em jogo em Bogotá, os colombianos venceram o Real Garcilaso do Peru e agora aguardam o fechamento das quartas de final para conhecer o seu próximo adversário. Na Colômbia, o Independiente Santa Fé, que já havia vencido o jogo de ida por 3-1, fez o primeiro gol contra o Real Garcilaso nesse belíssimo chute de Cuero. Golaço! 1-0. E no segundo tempo, Medina fez a jogada, mas a finalização foi de Valência. E ficou nisso, Santa Fé 2, classificado para as semifinais. Real Garcilaso 0, eliminado da Libertadores da América. E aí fica aberta a definição, né? O primeiro semifinalista, o que acontece? Ele está do lado do Fluminense na chave. Então, se o Fluminense passar, a gente vai falar do Fluminense daqui a pouquinho, se o Fluminense passar pelo Olímpia, cruzaria o caminho do Independente Santa Fé. Só que se o Atlético Mineiro eliminar o Tijuana amanhã, obrigatoriamente, pelo regulamento da Conmebol, duas equipes do mesmo país nas semifinais devem se enfrentar. Então, o Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentariam na semifinal. E aí o Independente Santa Fé enfrentaria o vencedor de Boca ou News Old Boys. Então, essa é a definição. Hoje saberemos
Hoje não, amanhã. Talvez hoje, se o Fluminense ficar pelo caminho diante do Olímpia, aí talvez o Independente Santa Fé já conheça o seu adversário. É verdade, porque lá no jogo contra o Atlético e o time da Tequila lá, o Tijuana, né? Time sem vergonha que chegou aonde chegou, né? Graças ao nosso querido Amarídia, né? Era para estar o Corinthians na final, né? Sem dúvida nenhuma, era o Corinthians e o Corinthians pegaria o Atlético. Não, pegaria o Nils agora. Pegaria o Nils. Pegaria o Nils. Então. E aí daria um belo pau no Nils, não é verdade? E o Atlético seria na semifinal, Atlético e Corinthians. Muito e aí teria, se o Fluminense passasse, então seria uma final até ter uma final brasileira. Né? E aí, isso que eu ia te perguntar, quantas finais seguidas de Libertadores deu o time brasileiro nos últimos tempos? Tivemos em 2005, São Paulo e Atlético Paranaense, em 2006, Internacional e São Paulo. Foram as únicas, depois a Conmebol mudou o regulamento. A Conmebol mudou o regulamento, mas brasileiro mesmo ganhando a Libertadores está desde quando? Nos últimos 3 anos. Santos, Corinthians e o Internacional em 2010. Você acha que eles vão deixar ganhar pela 4ª vez? De jeito nenhum. Está virando uma festa, está virando um campeonato nacional isso aí, né? Campeonato nacional. E agora com estádio novo, Copa aqui, Copa das Confederações, Copa do Mundo em 2014, quer dizer, a tendência é os times brasileiros ficarem cada vez mais fortes. Por isso que a Conmebol já quer mudar o regulamento, né? Já quer não botar 6 times, já está falando que quer por 3, quer por 2 times, né? 4 times de cada país. Porque se for assim, só vai dar Brasil. E ainda falando de Libertadores, antes que a Anitta fale do Fluminense e do Fred, que é o artilheiro do time carioca, lembrando que 7h30 da noite acontece News Old Boys e Boca Juniors e, portanto, teremos hoje mais 2 classificados para as semifinais. Aí amanhã o último com Grêmio e Tijuana jogando... Atlético Mineiro e Tijuana jogando em Belo Horizonte no Horto. Caiu, tá morto. Vamos ver se teremos cachorro morto amanhã. E outra coisa, hein? Olha que gozado. O clássico lá, o New Old Boys e o Boca, tá assim, o New Old Boys é o líder do campeonato argentino, não é isso? E o Boca tá caindo pelas tabelas, quer dizer, vai ser um jogo onde tudo pode acontecer, mas eu acho que dá News, que o Boca passou pelo Corinthians graças ao Amarília. O News tem mais time, é verdade, mas o Boca tem a camisa, tem a tradição, eu acho que dá Boca. A Boca, você fala isso porque você como é que chama? Bocaneiro, não? Não, bosteiro. Como? Bosteiro. Bosteiro? Você é um bosteiro, então. Como é chamada. Entendi. Tá certo. É mais bonito, mais elegante, é chinês, entendeu? É chinês. Então, vamos falar porque bosteiro fica feio. Fica feio. Então, chinês. Não sabia que podia falar palavrão aqui no Não, isso é em espanhol. Eu sei, eu tô brincando. Espanhol. Em português não existe essa palavra. Não existe, é que nem saudade. Seria um neologismo. Compreendo. Entendeu? Seria que nem saudade, né? Não existe em outra língua só no aqui. Português. É verdade. E nessa quarta-feira, às 22 horas, o tricolor carioca tem encontro marcado com o Olímpia no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Com a esperança de chegar à sua 2ª semifinal na Libertadores da América, o Fluminense conta com um pezinho de ouro. Abel Braga fechou a primeira parte do treino do Fluminense na véspera do jogo desta noite. 40 minutos depois, as imagens foram liberadas e o que se viu foram finalizações. Exatamente o ponto fraco da equipe na primeira partida. Por isso a insistência. Certo, Abel? É que eu não acredito que em 2 jogos consecutivos nós vamos errar detalhes fundamentais para você fazer gol. O último passe, um bom cruzamento e uma boa saída de bola na bola parada. E se o negócio é colocar a bola para dentro, ele é o cara que pode resolver o problema. Esse é o pezinho que pode colocar o Flu em mais uma semifinal de Libertadores da América. O cara tá virando o salvador da pátria do Fluminense, hein? Faz tempo que é. Nossa, mas é verdade. Você lembrou bem e lembrou legal mesmo, que com o Cuca mesmo, o Fluminense só não caiu há 3 anos atrás. Por causa dos gols do Fred. Por causa dos gols do Fred. Não é isso? E aí, o ano passado foi campeão porque o Fred estava numa fase que, pelo amor de Deus. Aí, o Felipe Na verdade, 4 anos atrás, né? Porque o Fluminense foi depois campeão com o Muricy, aí o Corinthians foi no ano seguinte, o Fluminense voltou a ser campeão no ano passado. E com o Abel Braga. Então, vocês vejam, e nesse tempo todo contando com quem? Com o Fred. Um gol atrás do gol, um gol atrás de gol, e um gol atrás do outro, um negócio fantástico. Aí, o que fazem?
o Felipão me chama o Fred. E o que acontece? O Fred entra, gol. Parece que o cara nasceu para fazer gol. Fazia tempo que eu não via um centroavante como o Fred no futebol brasileiro, né? O cara que está sempre lá no lugar certo, no momento certo e fazendo um gol atrás do outro. E o cara caiu nas graças das mulheres ainda, que acham que ele é um símbolo sexual. Tem mais essa. Teve aquele beijo, né? O beijo que ele deu na motoqueira, deu aquela confusão danada, a motoqueira largou o marido, sei que confusão que foi. Um rolo danado, lembra? Que aconteceu isso aí na internet, né? Um amigo do Fred gravou, ela parou de moto, ela falou, pô, você é tão linda. Não, mas ela chavecou ele. Ela chavecou ele? Ela que chavecou tudo bem, ele. mas não precisava mulher conhece mulher, divulgar o vídeo na eu internet, né? Acho, de muito mau gosto. Alguém me lembrou aqui no ponto que o News Old Boys ganhou do Boca no final de semana por 4-0 pelo Campeonato Argentino. Sim. Campeonato Argentino é uma coisa, Libertadores da América é outra história. Vamos aguardar para ver. Quando é o jogo? É em News? É. Então vai dar News. Vai dar News. Em Rosário. Rosário Central, bonito. Bayern de Munique levou mais um título neste fim de semana na temporada europeia. O time bávaro é também a marca mais valiosa do mundo no futebol mundial. É isso mesmo, os alemães ultrapassaram o Manchester United, que liderou o ranking nos últimos anos. O estudo é realizado pela consultoria Brand Finance, que apontou que a marca Bayern de Munique vale 860 milhões de dólares contra 837 milhões do Manchester United. Entre os brasileiros, o clube com a marca mais valiosa é o Corinthians, que está em 19º lugar no ranking e tem o valor estimado em 103 milhões de dólares. Ano passado, o Timão ocupava o 24º lugar. Outros 5 brasileiros estão entre os 50 clubes com maior valor financeiro no mundo. Santos, São Paulo, Flamengo e Internacional, com destaque para o Peixe, que no ano passado sequer aparecia no ranking e agora está no 38º lugar, com um valor de 65 milhões de dólares. Isso se deve muito ao efeito Neymar. O Santos com o Neymar ganhou muito dinheiro, fechou contratos de patrocínio em valores maiores no ano passado por conta do Neymar. Então essa valorização se deve realmente ao Neymar. E o Corinthians como... Subiu no ranking porque ganhou o Mundial, né? Ganhou o Mundial e realmente tem feito um trabalho... a verdade seja dita, a gente costuma bater muito em dirigente do futebol brasileiro, com toda a razão, mas o Corinthians se profissionalizou desde a queda para a Série B em 2007. É um outro Corinthians que fez realmente valer a força de sua torcida, os quase 30 milhões de corintianos pelo país. O Corinthians acho que já está em 40 milhões. Eu falo 40 milhões, os caras ficam bravos. O Corinthians valorizou a marca, fez dinheiro a partir disso e, sem dúvida, é a equipe mais valorizada do futebol brasileiro. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava lendo, antes de descer, a entrevista do Dualib, o Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians, no site da UOL. Dá uma corridinha lá, vale a pena dar essas piadas, porque ele fala o seguinte do André Sanches. Ele fala assim, ele foi o meu aluno, mas hoje ele mostra que é muito melhor do que eu. Eu achei que foi uma declaração super honesta, né? Já tem gente achando, não, pô, o cara disse que ele é melhor do que eu como, né? Melhor como dirigente, evidente. Que ele saneou as contas, pagou tudo que tinha que pagar. Agora, uma coisa que o Alberto Dualib fala nessa entrevista, que eu achei legal, é que ele diz o seguinte, eu estava adiantado no tempo, porque hoje o Chelsea, na Inglaterra, é bancado pelo mesmo grupo que financiava o Corinthians naquela época, né? Então, quer dizer que ele se julga injustiçado e não admite que afundou o Corinthians com a parceria da MSI. É uma entrevista interessante, está lá na UOL, dá uma espiada do Alib, que está com 94 anos de idade. E lúcido demais. O homem vai viver 200 anos. Mas eu gostei da entrevista, gostei bastante. E o pessoal da UOL que fez a entrevista, eu não conheço jornalistas, mas foram bem também. Foram bem. Perguntaram certo, apertaram o Dualib e o Dualib respondeu todas as perguntas em cima sem vacilar. Com 94 anos de idade, hein? Isso que é um negócio assustador. A gestão do Alib, Chico, assim, como qualquer gestão prolongada, o Dualib se apegou ao poder, ficou mais de 10 anos no Corinthians e acabou se comprometendo por causa disso.
errou bastante na gestão corintiana, endividou o clube e tudo mais, mas também é de destacar que foi uma fase vitoriosa. Não, mas está acusado ainda de desviar R$1,5 milhão de reais. Sim, então, tem todos os problemas comuns à gestão no futebol brasileiro. Exatamente. Mas ainda assim foi uma gestão vitoriosa. O Corinthians conquistou muitos títulos na era do Foram 14 anos do Alípio, foram 14 títulos, né, conquistados, que dá uma média de um título por ano. Mas não dá nem para comparar com o que o Andrés fez em 6 anos. Né? Ganhou o título de segunda divisão e foi ganhando, subindo, e chegou a campeão do mundo. Quer dizer, é isso, e construindo um estádio. Que para muita gente vai sair de graça para o Corinthians, mas não vai, porque vai pagar o estádio, tem que pagar, não é verdade? Então quer dizer que, sem dúvida nenhuma, eu achei que foi legal essa citação que o Dualib fez do Andrés, porque é um reconhecimento, até ele reconhece que o Andrés é melhor que ele. Isso que eu achei legal, que foi saudável para o Corinthians a mudança, a saída dele e a entrada do Andrés. Copa das Confederações, a seleção brasileira já está quase toda reunida no Rio de Janeiro, com exceção dos jogadores de Flu e Galo, que jogam pela Libertadores, e da dupla Luiz Gustavo e Dante, do Bayern de Munique, que tem a decisão da Copa da Alemanha no final de semana. Ontem os jogadores se apresentaram e hoje realizaram exames e começaram os treinamentos. Pelo menos no discurso, parece que a disposição está em alta lá no time canarinho. Acima de tudo, Luiz Felipe Scolari preza uma coisa na seleção: comprometimento. Qualidade que o lateral Felipe Luiz tem de sobra. Mesmo depois de ter um traumatismo craniano na partida contra o Mallorca por conta de uma joelhada, ele foi o primeiro a se apresentar no Rio de Janeiro. Eu conversei com os médicos lá, não tem problema nenhum, sem proteção, sem nada, tá perfeito. Perfeito não está, né, Felipe? Mas... a cara pela seleção de novo, não tem problema nenhum, quebrou uma cara de novo. Essa é a ideia, até porque para Felipão, a conduta do jogador está em primeiro lugar. Acho que a conduta deve ser feita no dia a dia para a vida. Acho que você tem que ter disciplina para a vida, você tem que saber o que você está encarando, você tem que saber o porquê. E qual o propósito de Deus te deu a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira? Todo mundo focado, porque é um momento importante para a gente, para a seleção brasileira, para os jogadores, os 23 que foram escolhidos para representar o Brasil na Copa das Confederações. A seleção é todo mundo alegre, todo mundo feliz. A gente passa sempre um bom tempo dando bastante risada, mas também a gente sabe que tem que trabalhar, tem que estar forte para encarar essa competição que é dura. O assunto do momento no futebol mundial também se juntou ao elenco. Neymar chegou, não parou para falar com a imprensa e, como sempre, causou um baita alvoroço no hotel. Novatos também chegam e remanescentes da última competição oficial ganham nova chance de beliscar um título. Nós já tivemos uma Copa América muito complicada e a preparação em termos de entrosamento ficou a desejar realmente. Mas acredito que se a gente tiver essas 2 semanas agora, vai ser muito diferente do que foi a preparação para a Copa América. E sobre o comprometimento, lembra? Daniel Alves se apresentou 17 minutos atrasado. Ponto para Felipe Luiz. Não esse aí no rosto do jogador, né, gente? Ponto na cartilha do professor Felipão. Bom, a seleção brasileira se reúne, ainda sem os jogadores do Fluminense, porque tem Libertadores hoje, sem jogadores do Atlético Mineiro, que tem Libertadores amanhã, sem jogadores do Bayern, por enquanto. A CBF deu um ultimato ao Bayern. Legalmente, a CBF pode exigir que o Dante e o Luiz Gustavo se apresentem, porque tem respaldo da FIFA. O Bayern está querendo brigar, porque tem uma final de Copa da Alemanha e a briga é interessante. O Bayern tem as suas razões, claro, mas a lei dessa vez está do lado da CBF. É uma pena que o calendário não ajude em nada. A seleção brasileira se apresenta, é desfalcada. Temos jogos do Campeonato Brasileiro em dia de jogo da seleção brasileira. Quer dizer, clubes... 18h30, né? Mas enfim. Mas o São Paulo, por exemplo, vai ter que jogar sem Jadson. Né? É verdade. Sabe? Então, acaba prejudicando os clubes, porque o calendário é muito mal feito. E o Corinthians sem Paulinho. Então, pura incompetência, Chico, para organizar um calendário bem feito.
Na Europa, por exemplo. E o Atlético Mineiro sem o Bernard depois do final do... Aí tem gente que me escreve aqui, tudo que é lá fora para você é melhor. Não, eu ressalto o que é melhor lá fora para que a gente possa aprender e fazer um campeonato bem feito aqui. Então lá fora, tem jogo de seleção? Não tem campeonato. Ponto. Os clubes não ficam prejudicados, valoriza o campeonato, que tem sempre os melhores jogadores. Treina, né? E a seleção não tem problema para escalar os jogadores, quer dizer. Agora aqui é uma bagunça total. Você não deixa de ter razão no que você está falando, principalmente porque, Celso, vou dizer uma coisa para você, eu cobri a Copa do Mundo em 2002, lá na Coreia e no Japão, e eu percebi o seguinte, quando a seleção chegou, o Felipão não tinha um time. Ele treinando, ele teve o time, né? Ele conseguiu ter o time, tinha o time na cabeça. Isso ele tinha, né? O goleiro já era o Marcos na cabeça dele, todo mundo achava que seria o Dida, mas na cabeça dele era o Marcos. O Rivaldo vinha de contusão, o Ronaldo vinha de contusão, Roberto Carlos estava bem, o Cafu estava bem. Mas ninguém sabia de fato o que ia acontecer. Todo mundo achava que o Juninho Paulista seria titular, mas não. No decorrer dos treinos, 15 dias de treinamento, lá em Ulsan, ele definiu o time base dele, né? E veio com o Gilberto Costa e o Kleberson, que ninguém imaginava que fosse jogar. E eu acho que o Felipão só funciona tendo tempo para trabalhar. Então, eu até perguntei para o Celso outro dia aqui, a gente estava vendo seleção, no intervalo, não foi agora, foi outro dia. Falei, Celso, quanto tempo vai ter o Felipão para treinar para a Copa das Confederações? Vai dar 15 dias, é muito pouco para o Felipão, muito pouco. Então eu não espero muito do Brasil na Copa das Confederações, mas espero muito do Brasil na Copa do Mundo. Porque o negócio do Felipão é tempo, aí vai ter 45 dias, 50 dias, e aí o Felipão monta um time. É dele, Felipão, isso aí, entendeu? Aí ele vê quem está melhor, quem ele pode contar, e aí as coisas dão certo, né? E lamento muito a contusão aí do menino, né? Pô, porque Magrão, o cara parece o Frankenstein. Põe aí, dá para pôr a imagem do... Diz que lutou MMA. Pô, que é isso, rapaz? A joelhada do Anderson Silva ele levou aí. Tá louco, cara? Olha isso. E quando chegou aqui a notícia, eu fiquei preocupado, porque fratura craniana é um negócio delicado, né? Mas como foi na parte frontal do rosto, né? Eu acho que aí dá... deve ter pego aqui, né? Aqui que pegou feio, né? Esse supercílio dele, acho que é o que sobrou. Mas aqui pegou feio e ele deve ter dado os pontinhos lá. Tá tudo amarradinho com ponto, né? Ponto falso. Enfim, mas o cara tá bem, graças a Deus, não foi nada. Mas o futebol, quando eu falo que o futebol machuca mais que boxe, os caras dão risada. Mas um bate no outro, só que um defende, né? Enquanto o outro bate. Agora, o futebol não. Os choques são imprevistos. O cara vem de lá, outro vem daqui, como é que vai se segurar, né? Você não percebe o choque que vem. E acontece uma bobagem dessa. E se vai com muita força, afunda aí, bicho. Aí é uma região perigosa, né? E pode causar um dano maior. Então, é isso aí. Começou hoje a retirada dos ingressos comprados antecipadamente para a Copa das Confederações. Confira aí. Quem comprou um dos 600 mil ingressos vendidos na Copa das Confederações já pode retirar o mesmo em uma das 6 cidades sedes do evento. Basta ter agendado data e horário para isso. São Paulo, a maior capital do país, não tem nenhum posto de retirada. O capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, e o filho Alexandre Torres foram os primeiros a fazer isso. Primeiro ingresso da Copa das Confederações. Os bilhetes são nominais e caso alguém queira transferir o mesmo para outra pessoa, terá que fazer isso 48 horas antes da partida. Nós temos a oportunidade de mostrar que nós brasileiros também sabemos como organizar os grandes eventos. E a Copa das Confederações vai servir de ensaio para o grande evento do próximo ano, que é a Copa do Mundo. O diretor de marketing da FIFA, Thierry Will, comentou sobre o agendamento da retirada dos ingressos. Cerca de 100 mil pessoas já fizeram isso. Quem tiver reservado realmente um dia específico não terá problemas na retirada dos ingressos e vai acelerar o processo para evitar as longas filas. A partir de 1º de junho, a FIFA disponibilizará mais de 200 mil ingressos da Copa das Confederações para a venda. Mas para variar, não tem jeito. O Brasil precisa entrar numa escolinha para aprender a organizar evento. Vai ser
sede da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, mas não aprendeu. Filas, teve gente que esperou 2 horas e 50 minutos para retirar o ingresso. Isso é um absurdo. Em nenhum evento de nível Copa do Mundo, se espera tanto tempo. Quer dizer, então nós temos estádios novos, tal, mas a organização continua horrível. É muita incompetência. Não é que eu estou sendo ranzinza, chato, azedo, não. É a realidade. 2 horas para você pegar um ingresso é um absurdo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E o Super Esporte recebeu nesta quarta-feira um convidado para lá de especial. O ídolo da torcida do Timão, Bruno Ferreira Bonfim, ou melhor, Dentinho, aproveitou o período de férias do Brasil para conversar com o repórter Osmar Garrafa sobre os 2 anos de experiência no futebol europeu, seu novo clube na Turquia, sobre o jogador Neymar e também sobre o Timão. Dentinho, legal, aproveitando aqui essa passagem pelo Brasil, férias, revendo os amigos da TV Gazeta, pessoal do Super Esporte, é isso? Isso aí, é bom demais, né? Você vir na TV Gazeta com seus amigos, Thiago, você, Garrafa. Queria mandar um abraço pro Chico Lang também. Então, quando tá de férias é sempre bom rever os amigos. E como é que tá a sua vida lá na Europa? Chegou pro Shakhtar, agora tá vivendo outro momento, Besiktas, enfim, por que dessa troca? Fala um pouquinho desse período aí, um pouco mais de 1 ano e meio no futebol europeu. Então, acho que a vida na Europa, os primeiros anos são os momentos de adaptações. Então, eu estava no Shakhtar, fiquei 1 ano e meio, então pedi para ser emprestado, porque não estava tendo tanta oportunidade. O treinador tem uma filosofia lá diferente, quem chega por último demora um pouco a jogar para se adaptar à Europa. Então, eu procurei, em vez de me adaptar no Shakhtar, eu me adaptava em outro clube jogando, para quando chegar a minha oportunidade no Shakhtar eu jogava. Mas também tem a opção de compra do Besiktas ou de outros clubes, então eu estou bastante feliz, está sendo um momento bom de adaptação, pegar experiência também, então isso é uma coisa para o meu futuro, para minha vida também. E quais são os seus planos depois dessa passagem pelo Shakhtar e agora no Besiktas? Então, eu estou novo ainda, então cada jogo é uma final para mim, então na Europa, então eu tenho um pensamento que pode ser um trampolim para ir para um time maior. Converso bastante com o meu empresário fala que tem clubes grandes olhando, então eu sei que eu tenho condições de chegar num clube maior e um dia chegar à seleção brasileira, onde que é meu sonho muito grande. Para voltar para o Brasil é só daqui uns anos, eu acho que eu estou bem na Europa, me adaptando bem. E Neymar na Europa? O que a gente pode esperar do Neymar? Você conhece futebol europeu? Como é que deve ser esse processo de adaptação? Não é tão simples assim você sair do futebol brasileiro e chegar na Europa. Mesmo chegando num time como o Barcelona, o que dá para imaginar de Neymar na Europa daquilo que você conhece por lá? É um pouco mais complicado, eu acho que igual eu falo para todo mundo, no Brasil aqui os jogos tem muito espaço, na Europa já não tem mais espaço, os treinos são mais pegados, tem mais carrinho, o juiz manda mais seguir o jogo, mas o Neymar é um excelente jogador, é um jogador top, eu tenho certeza que ele vai se adaptar rápido, eu sei que também o pessoal que vai trabalhar com ele no Barcelona vai saber colocar ele aos poucos também, que sabe que a Europa não é igual ao Brasil, mas eu tenho certeza que ele vai brigar para ser um dos melhores do mundo na Europa. Como é que você tem visto esse Corinthians mesmo à distância? Eu vejo, fico muito feliz porque quem estava em 2007, quando caiu para a segunda divisão, sabe que a gente sofreu em 2008 para subir para a Série A de novo, sabe que a gente sofreu, ganhamos o Campeonato Paulista, ganhamos a Copa do Brasil, então foi momentos muito bons, mas agora tá ótimo, estou muito feliz pela Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mundial. Final da Libertadores, você estava na Ucrânia, acompanhou o jogo, como é que foi? Tem até uma história engraçada, eu estava na pré-temporada, né, acho que estava na Suíça, meu parceiro de quarto era o William, que jogou no Corinthians em 2007, não sei o que. Aí era 5 horas lá o jogo do Corinthians, eu falei, vou ficar acordado para assistir. Aí eu e ele assistindo e saía do gol do Corinthians, nós, 5 horas da manhã, ela gritava muito. Aí acabou o jogo, Corinthians campeão, aí eu vejo alguém batendo na porta. Aí eu falei, é o Alan Patrick que jogava no Santos. Eu já abri a porta, tô zoando ele, Corinthians campeão. Quando eu abri a porta, era o treinador. Meu Deus, eu fiquei branco, Ele, que isso? Esse horário, daqui a pouco vocês têm treino, não sei o que. Aí depois ele saiu do quarto, fechou a porta. Aí eu falei, o treinador já veio falar pra nós, vamos comemorar o título agora. Aí no outro dia ele ficou sabendo que nosso time, que nós passamos a base toda, revelado, então foi campeão, aí ele entendeu. Esse é corintiano da gema mesmo, corintiano do coração. Eu encontrei com ele na garagem, depois dessa entrevista, dei um abraço nele e falei, pô, Dentinho, agora que você ia bem no Corinthians, porque você tá com aquela explosão, né? Ele é um ponta de lança espetacular para jogar do lado do Pato, jogar do lado do Romarinho, né? E é jovem. Ele falou, ô Chico, talvez um dia eu volte. Grande Dentinho, um beijo para você. Vamos saber agora quais são os destaques do Super Esporte de quinta-feira? Com você, Thiago Oliveira.
Fala, turma ligado no Gazeta Esportiva. Olha, no Super Esporte dessa quinta-feira, vamos falar bastante do Campeonato Brasileiro, hein? O São Paulo em campo contra o Vasco. Corinthians encara o Goiás no Serra Dourada. E o Santos, sem Neymar, pega o Botafogo no Rio de Janeiro. Tem ainda as novidades da seleção no Rio de Janeiro, Libertadores e muito mais. Fiquem ligados, amanhã tem Super Esporte ao meio-dia. E você que está aí na sua casa, por favor, escreva para a gente pelo nosso Twitter, @gazesportiva, e visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/agazetaesportiva.tv. Não deixe de votar também na enquete de hoje, que já está no ar no nosso site gazetaesportiva.net. Recados? Queria só mandar um abraço para o Thiago de Cajobi, que é fã do Gazeta Esportiva e está sempre ligado. Sinta-se abraçado. Chico? Eu quero mandar um abraço, sabe para quem? Para o meu amigo delegado Nico, grande Nico, gosto muito do Nico, está no Garra, né? É o homem dos sequestros aqui, quando acontece sequestro é com ele. Então, um grande abraço. Santista Nico, preocupado com o futuro da vida. Eu também hoje vou mandar um recado para o Mário Ferreira, para o Henrique Doreto e para o Antenor, que mandaram mensagens para mim aí, dando boas-vindas, dando parabéns, elogiando. Eu quero agradecer, porque a primeira semana sempre é mais durinha, né? Enfim, rápido intervalo no Gazeta Esportiva e você não saia daí, porque daqui a pouco tem os duelos entre paulistas e cariocas na rodada do Brasileirão e mais. Guilherme quer aproveitar a chance no meio-campo do Corinthians. Não sai daí. A segunda rodada da Série A já teve bola rolando hoje à tarde. Na Vila Olímpica, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro e as equipes empataram em 2-2. Daqui a pouco, às 7h30, o Botafogo recebe o Santos no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Brasileirão. Ainda com problemas financeiros, o clube segue motivado depois de boa atuação no último final de semana contra o Corinthians. Os salários no Botafogo estão atrasados e disso todo mundo sabe. Os jogadores nem se concentraram para a última partida contra o Corinthians. Contudo, decidiram que pelo menos os próximos 2 jogos a concentração vai voltar. O time foi com um dia de antecedência para a Cidade do Aço, onde daqui a pouquinho encara o Santos. Sobre o confronto, Oswaldo Oliveira filosofou. O Botafogo, nesse momento, está preparado para esse tipo de demanda, né? Basta confirmar dentro do campo. E quando nós temos um opositor, um competidor, e alguém quer a mesma coisa que a gente quer e só tem 1 para 2, então é a competição. Essa é a motivação do jogo, né? Para o jogo de logo mais, o time da Estrela Solitária não poderá contar com o goleiro Jefferson na seleção. No lugar dele entra o reserva Renan. O zagueiro Dória também está fora, servindo a seleção sub-20. O jogador, aliás, recebeu uma proposta de 8 milhões de euros e pode salvar a situação financeira do clube. Mas Oswaldo não gosta da ideia de perder o atleta. Eu, sinceramente, acho muito cedo, do ponto de vista técnico, para que ele saia. Ele precisaria jogar um pouco mais e amadurecer mais. Se bem que ele, se olha para o Dória, é um cara que está pronto. O clube, ele tem outras instâncias, marketing, finança e etc, etc, etc. E com necessidades que precisam ser satisfeitas. Então, eu não tenho tido maiores informações de há quantos anos se existe realmente uma negociação. Mas, do ponto de vista técnico, eu gostaria muito que ele permanecesse. O Santos começa a viver a partir desta noite a fase pós-Neymar com uma novidade. O atacante William José está confirmado pelo técnico Muricy Ramalho e vai estrear hoje no jogo contra o Botafogo. E para falar do atual momento do clube e também dos planos futuros da equipe, o repórter Luiz Henrique Gurian conversou com o gerente de futebol Ney Pandolfo. Vai que é tua, Gurian. Uma nova vida começa para o Santos Futebol Clube. Chega o William José como reforço, tem o contrato de Arouca para ser renovado e o que se esperar daqui por diante. Para dizer mais desse novo Santos ou um Santos diferente, o gerente de futebol Ney Pandolfo. Ney, como é que vai ser a vida do Santos agora sem o Neymar? Olha, nós temos que tocar a vida, né? O Santos, já tivemos Neymar, Robinho, Diego, Pelé e o Santos continua sempre grande. A gente espera que a gente consiga manter o mesmo nível de competitividade. Estamos buscando novos jogadores, está a chegada do William aí, que tenho certeza que vai nos ajudar. E a manutenção do grupo que é forte, que nós temos, e vencedor. E vamos reforçar.
manutenção de grupo passa por renovação de contrato de Arouca. O Arouca ainda tem contrato até o ano que vem, mais um ano de contrato ainda. E a gente já está antecipando uma renovação, a ideia é que ele permaneça. Essa possibilidade de saída do Montijo para o futebol, falam alguns Japão, outros China. Não vejo nesse momento essa possibilidade, a não ser que seja uma coisa fora de qualquer padrão em termos financeiros, mas a tendência é que o Montijo permaneça com a gente. Essa situação financeira do Santos, com a saída do Neymar, muitos dizem, vai ser resolvida. Isso interfere de que maneira nessa situação de renovação de elenco? Olha, a gente tem que ter os pés no chão, né? Você tem que gastar de acordo com o bolso. É um investimento, o clube tem investimentos a serem feitos, olha bem a categoria de base, por isso que você consegue vender grandes jogadores, como a gente tem feito nos últimos anos. E a ideia é manter o clube estável, com boas contratações, com investimentos razoáveis, mas sem uma loucura. O que dá para esperar do Santos, então, nesse campeonato brasileiro? Ele é um time que vai cumprir obrigação na competição, já que passa por uma reformulação? Ou falar em título é o que todo time grande tem que fazer? Não tem como, né? O time grande ele tem que buscar sempre o título e classificação para a Libertadores. Menos que isso, não serve. Então, nós vamos buscar isso. Temos um grupo, como eu disse, competitivo, vencedor, que precisa de mais algumas peças que a gente vai buscar para dar esse suporte para o Muricy e buscar novos títulos. E depois de contratar o atacante Lucas, o Paris Saint-Germain prepara uma nova investida e quer levar o meio-campo Paulo Henrique Ganso. O ex-jogador e atual diretor esportivo do PSG, Leonardo, está no Brasil para dar início às negociações. Pelo menos essa é a informação do site francês Le 10 Sport. Polêmicas à parte, o técnico Ney Franco prepara a equipe para o jogo de daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, contra o Vasco no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do tricolor. Edson Silva, suspenso. Jadson, na seleção brasileira. Paulo Henrique Ganso, no departamento médico. São as baixas do São Paulo para o jogo de hoje à noite, às 7h30, no Morumbi, contra o Vasco da Gama. Após 8 meses atuando improvisado na lateral direita, finalmente Paulo Miranda volta ao miolo de zaga. Ele, o Lúcio, o Douglas e o Carleto formarão a primeira linha. Uns defendem, outros atacam. Logo mais, Denilson e Rodrigo Caio devem roubar a bola e entregá-la para o garoto Rony, que acabou de chegar do Mojimirim e será o criador das jogadas no meio de campo. Começou na reserva, no amistoso diante do Londrina. Entrou e fez gol. Mas agora é para valer, e como titular. Bom, é uma responsabilidade muito grande, sabemos da qualidade do Jadson, em termos de assistência dentro da competição. Espero fazer o meu melhor ali para ajudar a equipe. Quando dominar a bola, Rony poderá distribuí-la para o centroavante Luiz Fabiano ou para os atacantes de lado mais velozes, Silvinho, recém-contratado, e Osvaldo, já um tanto experiente. Lógico que tem jogadores mais experientes, né? Rogério, Lúcio, Luiz Fabiano, o Jadson também, que já é mais velho que eu. Mas eu tenho a minha importância também dentro do grupo. Eu sou um jogador que não falo muito ali dentro de campo, né? Procuro fazer ali o meu trabalho, mas vou procurar ser um líder também dentro do grupo para cada vez mais tá evoluindo junto com o grupo e meu futebol também está crescendo cada dia mais. Esse é o ponto crucial, Osvaldo. A liderança mor tricolor dentro das 4 linhas. No São Paulo, 3 desfalques e uma novidade. O esqueleto ainda incomoda o capitão, mas Rogério Ceni está de volta. Depois de chutar os cravos do Alexandre Pato no Campeonato Paulista, o goleiro jogou algumas partidas no sacrifício e decidiu tirar o time de campo. No treino de ontem, Rogério Ceni testou as pernas, os pés, as mãos, a musculatura. Sentiu algum desconforto na coxa, normal. Os anticenistas, entre aspas, diriam que o Rogério Ceni precisa pendurar as luvas, sofre com dores por causa da idade. Osteoporose? Que maldade! Intriga da oposição. O Rogério é um exemplo, né? É um cara que se depender dele, ele trata o dia inteiro, não quer ter descanso, queria estar sempre fazendo tratamento para estar voltando o mais rápido possível. Está bastante confiante, já treinou bem hoje ali, espero que ele possa voltar aí bem, porque a gente sabe que o Rogério é um cara muito importante, né? É o nosso capitão da equipe, é um cara referência no elenco.
E se o corpo não é mais o mesmo, a inteligência do quarentão Rogério Ceni pode compensar as limitações físicas de quem dedicou uma vida inteira ao São Paulo. O Silvestre levando antissenistas, tá certo. Bom, o São Paulo pode perder mais um jogador. Segundo informações hoje, o Leonardo estaria disposto a negociar com o São Paulo a contratação do Paulo Henrique Ganso para o PSG. Até me surpreende porque o Ganso não tem feito uma boa temporada no São Paulo e há muito tempo também não faz uma boa temporada no Santos. De repente dá negócio. Se pintar proposta, tem que vender São Paulo. Boa viagem. Timão, o Corinthians busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Esta noite o Alvinegro enfrenta o Goiás no Serra Dourada com o desfalque de Paulinho, que está na seleção brasileira. O substituto Guilherme quer aproveitar a chance que terá entre os titulares. Logo mais à noite, contra o Goiás, o Corinthians busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E por ter estreado com um empate jogando em casa frente ao Botafogo, todos sabem que hoje, mais do que nunca, a vitória é quase uma obrigação. É claro que a gente não queria empatar essa partida dentro de casa. Agora a gente tem a responsabilidade de ir fora e apresentar um bom futebol. Isso aí com a vitória, mas a gente está tranquilo. A gente sabe da força do nosso grupo, da força do nosso elenco. E o professor está nos incentivando bastante aí para até antes da parada da Copa das Confederações, a gente está ali brigando na parte de cima da tabela. Para essa partida, Tite tem problemas. Paulo André e Danilo, no departamento médico, ficam de fora. Com isso, Chicão entra na zaga e Douglas no meio-campo. Essas alterações não preocupam em relação ao entrosamento da equipe. Acho que até pelo tempo que já são 5 meses aí já que está desde o começo do ano, então a gente está sempre treinando junto, está sempre entrosado, então isso aí não vai ser preocupação. É claro que a gente sente um pouquinho, mas pela força do grupo, pela amizade que um tem com o outro, vai estar procurando suprir isso dentro de campo. A outra novidade fica por conta de Guilherme, que entra na vaga de Paulinho, que está a serviço da seleção brasileira. Vou tentar aproveitar da melhor maneira possível, como eu sempre venho tentando. E se Deus quiser vai dar tudo certo e que eu possa fazer um bom jogo. Então eu tenho que trabalhar como sempre venho trabalhando e procurar meu espaço. Na hora que tiver a oportunidade de aproveitar. E se eu continuar tendo sequência de jogos, tentar aproveitar todos os jogos. Na partida desta noite em Goiânia, Guilherme fica com a vaga de Paulinho. Aliás, esta vaga está mesmo em aberto, pelo menos é o que se comenta nos bastidores do Corinthians. Tudo porque o jogador, ao término da Copa das Confederações, pode se transferir para o mercado europeu. Guilherme fala da possibilidade de ficar definitivamente com a vaga do volante titular do Corinthians e também da possibilidade da chegada de 2 jogadores para esta posição. Um já veio, Maldonado, e outro pode ser Ibson. O jogador deve ser anunciado pela diretoria corintiana a qualquer momento como novo reforço para a sequência desta temporada. Isso mostra que o Corinthians é muito forte e vem contratando grandes jogadores. Isso é bom que, quando eu tiver uma oportunidade, tem que aproveitar, porque tem uma sombra do lado, né? Então, é bom que cada dia trabalho mais e mais para conquistar o meu espaço e, quem sabe, começar a jogar. Meus amigos, o segredo de você vencer um campeonato brasileiro chama-se regularidade. E de preferência é bom não empatar. Ou você perde ou você ganha. Por incrível que pareça, o empate é a coisa pior do mundo. E o Corinthians, nesse campeonato paulista, não sei quantos empates teve, mais de 10. Quer dizer, é um time que empata muito o Corinthians. Então o Tite precisa fazer o time começar a vencer. Espero que isso aconteça hoje contra o Goiás. Falando em empate, resultado final da nossa enquete no site da GazeteEsportiva.net. Você acha que o Palmeiras será campeão da Série B do Brasileirão com facilidade? Sim ou não? Deu praticamente empate, mas deu que não. 51,3% das pessoas falou que não. Muito bem. Então você fica agora com o Jornal da Gazeta. A gente volta a se ver amanhã às 6 horas da tarde. Um beijo e tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento